E o nosso programa Em Foco está de volta para você na tela da sua Rede Premium TV. Programa Em Foco sempre com muita alegria, fazendo parte do seu dia a dia, esclarecendo, prestação de serviço, trazendo sempre a melhor informação para você, sua família e todo mundo. Muito bem, conversamos no primeiro e segundo bloco com o Dr. Anderson Machado, ele que é especialista na área de condomínios, e continuamos o programa de hoje dentro desse assunto, agora falando com a Doni Batistucci, ela que é administradora e síndica profissional, especialista em condomínios. Olha, hoje o assunto tá bom, hein? O programa inteiro falando a respeito de questões condominiais, tirando a sua dúvida. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda, viu, Doni? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse assunto tão polêmico que é a administração de condomínios. Ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vai assistir lá, vai assistir em todos os horários, que o nosso programa também fica disponível na internet. Doni, eu queria começar esse programa de hoje perguntando para você, aliás, esse terceiro bloco nosso perguntando para você, o que te levou aí para essa área? Você já vinha desenvolvendo desde jovem esse trabalho, gostou, ou de repente você fazia outra função e tomou gosto por essa? O que acontece? Eu me tornei síndica quando assumi o condomínio no qual eu resido. E a partir do momento que eu comecei a administrar o condomínio no qual resido, eu percebi a necessidade da especialização do síndico. Porque hoje o síndico vai muito além do que pagar contas. O síndico precisa ter domínio de diversas áreas. E foi só me tornando uma síndica moradora que eu entendi a real necessidade de me especializar na área, de buscar mais conhecimento. Você, dentro dessa função, você foi eleita? Como funciona essa questão quando a pessoa elege um síndico? Você fazia parte ali, né, do condomínio, você era atuante, se preocupava com as questões e aí resolveram eleger você. Como funciona essa questão? Sim, o síndico é eleito através de uma assembleia, uma AGO, que é uma Assembleia Geral Ordinária. Eu já fazia parte do conselho do meu condomínio, porque eu sempre fui muito atuante e sempre busquei inteirar nos assuntos relacionados ao meu ambiente, onde eu morava. E através desse meu envolvimento com o condomínio, fui eleita em uma assembleia, não me candidatei, fui meio que colocada ali na hora. Você vai ser a síndica porque você está sempre atuando aqui, você sempre busca novas soluções para o condomínio. Então, nós queremos você como síndica. Então, eu não escolhi ser síndica de imediato no primeiro momento. Foi uma coisa, teve foi um imposto. Ali, isso, foi um empurrãozinho. E quando eu assumi o primeiro ano, tomei gosto. Vi que eu nasci para aquilo ali, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conflitos. Porque o síndico, além dele querer administrar um condomínio, ele tem que gostar de pessoas. Porque você lida com diversos tipos de pessoas. Você tem que gostar do que você faz. E é isso que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Administrar condomínios, para mim, é minha vida. É por amor que eu faço isso. E é claro, o conhecimento amplo de diversas áreas. E tem que ter muita paciência, eu imagino, né, Dona? Sim, porque síndico não é síndico em horário comercial. Síndico é síndico 24 horas por dia, porque problemas acontecem de manhã, 6 horas da manhã ou meia-noite. E o síndico tem que estar ali, disponível para o seu condomínio. Ou não, quando fisicamente, tem que ter uma equipe treinada que seja capaz de lidar com os problemas do condomínio. Verdade. E o síndico ganha salário ou não? Não é um salário, é um prolabore. Tá. Entendeu? No caso do síndico profissional, isso depende da quantidade de unidades, depende se tem área de lazer ou não. É um prolabore que o síndico recebe. Ah, muito bem. Então tem uma diferença. Olha, a Doni está aqui falando com a gente, ela mora lá em Brasília, está aqui em São Paulo fazendo algumas consultorias, algumas assessorias junto com o Dr. Anderson. E tem uma questão muito importante que é essa diversificação, né? O síndico eleito é aquele do condomínio, né? Que as pessoas, como ela começou a carreira dela, tomou um empurrãozinho ali e tomou gosto pela coisa e ficou. E também nós temos o síndico profissional, é isso, né, Doni? Isso. O síndico profissional é só uma nomenclatura, porque não é uma atividade regulamentada ainda. Existe até um projeto de lei que está sendo, nesse momento, estudado e avaliado para ver se regulariza essa questão.
Mas tem muito... Esse projeto é falho, tem muitas coisas que não são condizentes com a realidade, mas que tende a melhorar. O síndico profissional usa essa nomenclatura de síndico profissional porque é um síndico especialista, que conhece a legislação, que conhece o dia a dia do condomínio, que ele se especializa, que ele busca o conhecimento geral. É por isso que usamos essa nomenclatura de síndico profissional. Certo. Duane, muito se fala, muitas pessoas confundem a função do síndico com a função do zelador. Qual que é a diferença? O síndico é o administrador do condomínio. É ele que responde civil e criminalmente por tudo que é praticado naquele condomínio pelos seus atos. O zelador é quem zela, o próprio nome já diz, zelador. Ele vai zelar pelo meio ambiente, ele vai zelar pela conservação das coisas. Ele é o braço direito do síndico. Tem alguns lugares que chamamos de zelador, outros chamamos de administrador. Isso depende regional, cada região usa uma nomenclatura. Mas o zelador está ali, ele zela do dia a dia. Ele é o braço direito do síndico. E o zelador, ele é eleito igual ao síndico ou o zelador é contratado? Como funciona? Não, o zelador é contratado. Ele pode ser contratado diretamente pelo condomínio ou através de uma terceirizada. Não precisa. Os únicos cargos que são eleitos é síndico, subsíndico e conselho fiscal. Uhum. E falando a respeito desse assunto, muitas vezes surgem as dúvidas dentro dos condomínios, né? E as pessoas querem saber o motivo, por exemplo, de contratar empresas terceirizadas ou de repente tomar uma decisão de fazer uma reforma ou mudar a fachada. Qualquer tipo de decisão precisa ter uma organização para se resolver. Parece que são as assembleias, não é, Duane? Como funciona? Isso. Cada assembleia é específica. Hoje, a gente tem as AGO, que é a única que o Código Civil, que trata o Código Civil, que é a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, onde o síndico tem que prestar conta do seu período. Ou seja, pode ser de 1 ou 2 anos, isso vai depender de cada convenção. O Código Civil trata que é 2 anos, mas tem convenção que fala que é 1 ano. E o síndico tem as AGOs, a qual ele presta conta do seu período. Ele faz a previsão orçamentária para o próximo ano e elege um novo síndico e elege o conselho fiscal, nessa assembleia. Agora, existem as assembleias extraordinárias, as que tratam de assunto do dia a dia, como as assembleias, pode ser tratada em assembleia extraordinária, uma reforma de fachada. Só que, para isso, tem um quórum específico, não é com maioria simples do presente. Então, assim, o que o síndico precisa prestar atenção mesmo, e que a gente vê muitos erros acontecendo, é que ele faz uma assembleia para alteração de fachada e aprova isso com maioria simples do presente. Não é assim que funciona. Certo. Tem um quórum específico para cada coisa, o qual o Código Civil trata, e o síndico tem que ter o conhecimento para não fazer uma aprovação errada, que depois causa transtorno, anulação de assembleia. E hoje a comunidade condominial, ela está muito envolvida nesse negócio do dia a dia. E o síndico tem que se atentar a isso para não perder tempo, porque a assembleia ela gera gasto. A assembleia, o síndico, é uma dificuldade enorme de reunir os condôminos para tratar de assuntos de condomínio. Então, o síndico tem que ficar atento a isso. E para ter uma assembleia, tem que ter um edital. E cada convenção tem convenções que é 8 dias de antecedência para se convocar uma assembleia. Tem convenções que são 10 dias. Tem também depois a publicidade da ata, que o síndico precisa cumprir. O que acontece muito hoje é que os síndicos fazem uma assembleia no dia 10 e vai publicar a ata no dia 30. Essa ata já não vai ter mais validade, Certo. não tem mais legalidade, porque ela passou do tempo. Tem convenções que dizem que é 15 dias, mas o Código Civil fala que é 8 dias para dar publicidade. E a publicidade não é o registro em cartório. Publicidade é distribuir ali para a sua comunidade. Ou seja, através de e-mail, nos elevadores. Isso que é a publicidade. E muito síndico confunde. Eu não distribuí a ata ainda porque eu não registrei ela no cartório. O registro em cartório é uma exigência do banco. Nada mais. Não é uma obrigatoriedade registrar-se uma ata para dar publicidade. Não é algo que, se ele deixar de fazer imediatamente, já vai dar um problema ali, né? O que vai dar problema é ele não dar publicidade à ata.
Certo. E me diz uma coisa, o síndico ele pode a qualquer momento convocar uma assembleia ou ela tem um período específico para ocorrer? Se amanhã ele quiser chamar uma assembleia para falar a respeito de animais ou de som alto, ele pode ou tem uma agenda? O síndico ele pode a qualquer momento chamar uma assembleia. Desde que tenha uma pauta, um assunto específico para ser tratada com o condomínio de uma forma geral, que envolva todos, ele pode chamar uma assembleia a qualquer momento. Desde que cumpra o prazo dos 8 dias de antecedência ou de acordo com a sua convenção. Certo. E somente os donos da unidade podem fazer parte ou, de repente, o inquilino também pode participar? O inquilino, a participação do inquilino em assembleia, ele pode participar, mas ele só tem direito a voto através de uma procuração do proprietário. Tá. Agora, a participação ele pode participar, ele só não tem o direito a voto. Entendi. É que muitas vezes, né, eu penso particularmente, né, às vezes ele não é proprietário do imóvel, mas o que está acontecendo ali naquele condomínio é inerente a ele. Isso. É ele que está ali todos os dias, né? Então, por mais que ele não venha a ser dono da unidade, tudo o que acontece ali tem a ver com ele. Votar numa taxa ordinária, por exemplo, é o inquilino que paga. Nesse momento, ele pode fazer valer o seu direito, mas uma taxa extraordinária é a cargo do proprietário. Então, não cabe ao inquilino votar sobre isso. Certo. Tem algumas regrinhas, algumas coisas. E tem inquilino também que já tem do seu proprietário uma procuração a quais dá amplo direito para ele representar o proprietário em todas as pautas. Então, isso varia. Muito bem. Doane, eu queria saber de você qual que é a diferença entre a contratação de empresas terceirizadas e contratação de diretos. Tem uma regra para isso ou isso daí é um consenso geral ali definido nas assembleias? Olha, pode ser a gente sempre coloca em votação em assembleia contratação direta ou terceirizada, porque isso a gente tem mais gasto com o pessoal. Esse é o gasto maior do condomínio, é essa parte, funcionários. Então, a contratação direta ou a contratação terceirizada vai depender da característica do condomínio. Eu tenho hoje o condomínio que é contratação direta e tem condomínios que é terceirizada. Mas, ao meu ver, eu acho que é melhor para o condomínio a contratação terceirizada. Por quê? Porque, assim, você não vai ter aquele passivo trabalhista. Nos primeiros 3 anos, você vai pagar mais. Que todo mundo fala, mas a diferença é grande. Tudo bem, concordo. Mas depois dos primeiros 3 anos, você vai ver que você não vai ter um passivo trabalhista. Então, compensa. Em alguns casos, em algumas demandas judiciais aí, trabalhistas, o condomínio entra como responsabilidade solidária, né? Mas acaba dando algum problema mais se a empresa sumir do mapa ou se, de repente, não tiver, né, ativos ali para... Mas o que acontece muito? O síndico tem que ser o fiscal, ele tem que ficar ali olhando a empresa que está prestando o serviço para ele de terceirizada, ele tem que fiscalizar se todos os recolhimentos estão sendo feitos adequadamente. Não é porque eu tenho uma terceirizada ali que eu não preciso ficar fiscalizando ela. Isso é mensalmente. Você tem que cobrar da sua empresa. No meu caso, eu só pago as empresas que trabalham comigo depois que a minha contabilidade fala, olha, os recolhimentos foram todos feitos. Eu entro no site da Receita Federal, eu consulto para ver se realmente está sendo tudo feito. Mas acontece que a maioria dos síndicos, infelizmente, deixa tudo para a contabilidade, não fiscaliza. Aí, quando chega o problema, que é acionado na justiça, foi um erro tanto de todo mundo, porque não ficou atento, não acompanhou o dia a dia, né, se acomodou. Ou seja, ficou simplesmente pagando as contas. Não foi o fiscal, que é a obrigação do síndico, fiscalizar tudo. Aí vem a surpresa de uma ação judicial e todos os outros problemas. Muito bem. Estamos conversando com Doane Batistucci, ela que é síndica profissional e administradora especialista em condomínios. Esse assunto vai continuar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Fique com a gente.